Olá, bem, depois da gente ter trabalhado nesse mês de maio, mês da saúde mental, eu vou resgatar hoje, nesse nosso episódio, o desdobramento de comentário, de fala, de informação, especialmente a partir do episódio de conversa com a Ana Pita, a psiquiatra, liderança histórica dentro do movimento antimanicomial. Em algum momento, eu me referi à minha experiência de infância em visitas a meu pai no hospital psiquiátrico. E aí, nesse episódio, eu quero retomar de modo que também esse episódio se caracterize numa homenagem, em uma fala que eu coloque mais plenamente que foi a experiência do meu pai, Valdemiro da Silva Serva, um rapaz de 26 anos que ficou 20 anos dentro de um hospital psiquiátrico, trabalhador bancário, e que viveu e experimentou todos os horrores da cultura ou da medicina psiquiátrica repressiva, da vivência dos horrores de um inferno dos hospitais psiquiátricos em Salvador, na década de 50 e 60. Como eu disse, meu pai era bancário e com 26 anos ele foi internado. Em situações que podemos dizer entre a psiconeurose bancária, como uma doença ocupacional, e aqui eu vou fazer umas reflexões considerando, porque é muito difícil eu falar sobre isso, mas é importante que eu fale. E é importante, e eu já posso falar sobre isso depois de percurso meu analítico, de enfrentamento ao longo da minha adolescência ou da minha infância, da adolescência e da minha fase adulta, do fantasma da loucura, né? Do medo, quando eu criança testemunhei os horrores, a paisagem do universo de um interno no hospital psiquiátrico, em tenra idade, onde eu via, onde eu temia, onde as pessoas circulavam ou dopadas, ou ameaçadoras, ou curiosas, ou meu pai com estranhamento da outra filha, da minha irmã mais nova, a forma com que ele me pegava, a visão de um rosto transtornado por experiências de eletrochoque e ou de choques químicos, que eu ouvia as conversas na minha casa do que é que estava acontecendo com ele. Até, segundo o depoimento da minha mãe, eu pedi que eu não queria ir mais lá. Então, hoje eu posso falar depois de um longo e importante percurso de enfrentamento do fantasma da loucura como um lugar simbólico na minha vida relativo a essa, como é que os psicanalistas chamam, experiência primordial, né? Maternidade e paternidade. Então, meu pai entra como fantasma da loucura, como um determinante de falta. Eu quero trazer algumas experiências, visões, momentos e referências relativa a essa experiência ou a essa vida, se é que a gente pode chamar de vida, ou tomarmos como uma fala da Ana Pita, quando ela disse, não é um espaço, o hospital psiquiátrico é um espaço de não vida. Então, é muito forte, muito importante e marcante nas nossas vidas, e aqui eu também estou dando um depoimento meu, né, do que foi a visão desse inferno, ou desse espaço, ou desse universo de não vida. Dito isso, eu passo para o percurso, né? Eu vi o meu pai algumas vezes. Boa parte do tempo, o que chegava para mim, mesmo nas conversas escondidas entre minha mãe e minha avó, era que meu pai estava em solitária. E solitária por anos. Eu tenho um registro, não sei se é real, mas assim, de ouvir alguma coisa tipo, ele está há 8 anos numa solitária. São narrativas e que se constituíram em memórias de conversas a respeito do meu pai. As conversas familiares ou interfamiliares, eu não sei se ajudaria muito, mas aqui, de como a família do meu pai
reagia, ou eu não tive acesso, ou como a minha mãe se afastou da família do meu pai. Então, as situações fáticas durante o casamento, ou de terror, de um ciúme obsessivo, ou de facas embaixo de travesseiros, um pânico, horror vivido, tem esses depoimentos ou essas falas da minha mãe. Dito isso, eu, na minha fase adulta, eu sempre estive ligada ao movimento sindical, à história de luta dos trabalhadores, em períodos de repressão. Como historiadora no mestrado, eu me dediquei a isso. Então, eu estudei de 1942 a 47 as lutas aqui no Estado Novo, né, durante o Estado Novo e no período de redemocratização. Eu sempre estive ligada a uma identidade de classe. De onde eu vim. Isso eu posso falar agora com essa consciência, mas tudo era vivido e experimentado sem estabelecimento de uma relação, de vínculo, de inconsciente. É o que me motivava, é o que me atraía, né? Numa linguagem política de uma jovem que estava vivendo a luta contra a ditadura, a luta pela anistia e que foi buscar como estudante de uma graduação, de uma pós-graduação, períodos que eram semelhantes ao que a gente estava vivendo nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. Tudo isso compunha uma vocação, uma atração e um motivo de ação. De estudiosa, de acadêmica, de cidadã, eu era mais uma jovem que estava ligada, atenta e envolvida com essas questões do final dos anos 70 e do início dos anos 80, lutar pelas eleições diretas, mas sempre muito identificada com os segmentos oprimidos, ou aquilo que se chama com as classes oprimidas, classes trabalhadoras, e isso foi conformando e dando solidez a um lugar no mundo. É onde eu me sentia confortável, identificada, mais inteira, mas sempre num lugar de luta, de embate, de crítica. E fui escrevendo até que decidi, foi publicado esse livro, Intervalo Democrático e Sindicalismo, num período histórico, com esse recorte que eu me reportei. E depois, como professora de curso secundário, né, de segundo grau, primeiro grau, eu sempre atenta a essas questões que diziam respeito aos segmentos de trabalhadores na Bahia e no Brasil. Quando do doutorado, eu já estava envolvida com uma pesquisa, fui convidada para fazer a organização de um centro de memória e documentação do Sindicato dos Bancários da Bahia, que à época, isso já no início dos anos 90, numa época de comemoração dos 60 anos de fundação do sindicato. E eu organizei o centro de memória, tive acesso a documentos que, no campo da saúde, eu vi fichas e referências ao nome de um médico que eu via na infância, Dr. Max Machado, que foi o médico que esteve na minha casa, minha mãe grávida, foi quem levou meu pai já em camisa de força para o sanatório. Isso com 26 anos. Nessa organização do sindicato. Mas nada ainda tinha clareza para mim que isso significava um percurso inconsciente que eu poderia dizer de realização de desejo inconsciente, de perseguir e de me envolver com uma trajetória que redefiniria no processo o lugar do meu pai na minha vida. O enfrentamento do fantasma da loucura. E foi no que resultou o meu trabalho de doutorado, a constituição de identidade do sujeito individual e coletivo no trabalho, a partir de 3 experiências de sindicatos e de trabalhadores de São Luís do Maranhão, da Bahia e do Espírito Santo. 3 regiões que eu resultei em trazer os significantes de ação política numa mesma categoria, com diversidade de culturas regionais, de marcos
regulatórios e de influências culturais diferentes. Eu não sabia, eu não tinha ideia ou clareza, nem tinha como objetivo, nem no campo da racionalidade, a reconstituição que ali estava se erguendo, um ressignificante de meu pai na minha vida. Mas foi isso que resultou. Nas leituras, eu tive a oportunidade de acesso a um livro de uma colega minha em São Paulo, mas que também é professora, socióloga, ex-bancária, hoje é professora da Faculdade Federal de Santa Catarina, Nise Dinklage. Então, ela escreveu uma tese de mestrado que chamava O Mistério de Fazer Dinheiro. Nesse trabalho de Nise, na tese de mestrado, orientado pelo professor Ricardo Antunes, eu encontrei elementos de construto moral, de uma radicalidade do fazer dinheiro, do cuidar do dinheiro do outro, que nunca seria dele. Já que vinha de família pobre, de uma experiência familiar complicada, precarizada, com morte de pai cedo, alcoolismo, e ele, como filho mais velho, responsável pela edificação dessa família, pela moral, trabalhando num espaço de um tipo de trabalho onde o bem produzido nunca seria dele. E quando li esse trabalho de Nise, esse mistério de fazer dinheiro, ela me traz o conceito de estranhamento do sujeito no trabalho, que estranha o que é familiar. Ele trabalha num campo do sistema capitalista financeiro, produzindo, cuidando, zelando com eficiência e com uma moral necessária, exigida no processo e na organização do trabalho bancário. Isso me aproxima, né, da solidez a esse percurso que, àquela altura, num processo de análise meu, vai me conduzindo para o que poderia se chamar de ruptura de campo, de um campo determinante sobre o fantasma, né? Medo, né? a falta, para um outro lugar edificante do meu pai. Nesse sentido, é que quando, na conversa com a Ana Pita, eu me reporto a uma idade tenra, de infância para adolescência, né? De visualização, de visita a esses horrores, esse inferno, esse espaço, né? Esse locus sem vida, né? Mas um lugar de tortura, de horror, de dor, de prisão, de sofrimento físico, onde eu me perguntava, com o meu processo analítico, né? Se ele era um jovem neurótico, um jovem recalcado, pobre de classe, querendo com um monte de responsabilidade, que foi internado, né? E que lá psicotizaram, disseram que era um esquizofrênico, o diagnóstico era esquizofrenia, a esquizofrenia era tratada desse jeito. Ao longo do tempo, algo se firma, se conjuga. Meu pai nasceu no dia 18 de maio. E 18 de maio é um dia que se comemora a luta antimanicomial. É um dia de aniversário de meu pai, né? Isso tudo me traz o sentimento de que todo esse meu percurso existencial, acadêmico, analítico, né, me leva a um outro lugar, a uma outra experiência, a uma gratidão ao percurso, me situar na coragem de enfrentar dores de alma, né, de recalques primordiais. E aqui eu quero concluir esse episódio trazendo uma experiência que eu vivi quando do trabalho com bancários de São Luís do Maranhão, já em meados da década de 90, quando eu, em São Paulo, concluindo o trabalho de doutorado sobre essas experiências bancárias no Brasil, dessas 3 experiências. Sempre nas atividades, eu pedia para que as pessoas que lá estiveram nessas atividades formativas, de formar uma ação política, de reflexão, trazendo metodologicamente para uma espécie de set analítico a
a formação política de trabalhadores e lideranças, eu pedia para que as pessoas que lá estiveram escrevessem uma carta, mandassem um bilhete para alguém que não esteve lá, que não participou da atividade. E eu encontrei em São Luís uma carta de uma filha que fez para o pai bancário, que me tocou muito. Eu vou ler, é pequeno. Pai, saudades demais hoje, mais do que sempre, porque estou entre os que, como você, jogaram-se e foram jogados entre números, contas, máquinas, e aqui compreendi um pouquinho mais o seu cansaço diário ao chegar em casa toda noite, da tua necessidade de cervejas de sexta-feira e também da tua alegria, resistência ao embrutecimento quando eu, menina, corria a te abraçar. Te conheci um pouco mais, pai, e fiquei feliz pelas falas, relatos de experiências que te revelaram a mim e que também mostraram uma possibilidade de superação. Uma luzinha no fundo dos teus olhos. Agora aposentado, pai livre e ao mesmo tempo saudoso do que era a opressão. E mesmo assim, tua identidade. Você é um bancário até hoje. É o teu mundo. E eu estou aqui, longe, tão perto de ti. Me assusta te conhecer tão real, humano, trabalhador. E é por isso que meu amor por ti cresceu um pouquinho mais hoje. Pela identidade, porque hoje te habitei. E porque sou eu hoje que me canso por amor e por uma certeza de que a felicidade que em alguns momentos te foi negada, tomada, alienada, essa felicidade eu busco com estes, Pai, que como tu são humanos, apesar das máquinas, numa luta difícil, dolorosa, mas que é o que nos alimenta, o sentido da existência, o sentido da vida. Ao meu pai bancário, a vida toda pela minha felicidade. Ela era conhecida como Giz. Essa carta diz tudo do que eu sentia, expressa por outra pessoa, por uma jovem bancária, né, cujo pai a gente vê bancário. Eu posso dizer que esse é um ponto de ruptura de campo na minha vida. Só depois dessa experiência eu consegui concluir o meu trabalho de doutorado, onde se ergue de outra forma a memória, a lembrança, o pai que eu tive e que se constitui hoje a possibilidade de, num outro tempo, com outros recursos, com outras ferramentas, continuar uma luta ao tempo que realiza o sentido na minha vida. Eu aguardo vocês no próximo episódio.